Tô nervosa, gente. Igual as mulheres ficam quando eu vou fotografar elas. É bom que não dá para ver ninguém daqui. Então, eu vou contar para vocês essa história. Toda nudez será permitida é o nome do meu projeto. E ele começa muito antes dele existir, na verdade. No dia 23 de maio de 2014, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido, aos 55 anos de idade. Muito jovem, morreu de nada. Tinha nada, ele. No dia 22 de junho de 2014, ou seja, menos de um mês depois, eu recebi a notícia de que eu estava grávida. E eu engravidei 2 dias depois que meu pai foi enterrado. Então, eu sempre quis ter um filho, sempre achei que eu não poderia ter um filho. Fiquei muito feliz por estar grávida, mas também estava muito triste pela morte do meu pai. Meu pai era meu melhor amigo, uma das pessoas que eu mais gostava no mundo. E foi uma gravidez muito cheia desses sentimentos conflitantes. Eu ficava muito feliz porque estava grávida, muito triste pela morte do meu pai, e me sentia muito culpada por estar me sentindo triste, porque meu bebê ia estar sentindo aquela tristeza e aquelas coisas, né? A gente fica grávida, a culpa vem junto com ela, com a gravidez. E também foi um momento, pela crise, pelo luto do meu pai, foi um momento muito profundo para mim. Eu mergulhei muito na gestação e nos processos dela. Então, eu revisitei muito minhas relações, principalmente minha relação com a minha mãe, minha relação com as outras pessoas, com meu pai, com os meus irmãos, comigo mesma e com o mundo. E, na minha cabeça, no meu imaginário, depois que eu fosse mãe, essa era a única possibilidade existente para mim. Eu seria mãe. Eu não seria nada além disso. Aquela história, né? Tudo, os filhos em primeiro lugar, depois a gente. Hoje eu não penso mais assim, mas na época eu pensava. E aí, ao longo da gravidez, eu comecei a doar todas as minhas coisas. Livros, CDs, DVDs, sapatos, maquiagens, tudo. Eu doei tudo que eu tinha. E aí veio o parto. A Maria Flor, minha filha, nasceu no dia 20 de fevereiro de 2015, num parto em casa, com uma parteira que é minha tia, irmã do meu pai, que morreu. E foi o momento mais transformador que eu já vivi até hoje. Muito difícil, eu tinha muito medo de não conseguir parir, mas eu consegui, depois de 2 dias de trabalho de parto. Ela nasceu, mas, junto com ela, vieram outras questões. Na primeira noite, eu tive um pesadelo muito, muito horrível em que ela morria. E hoje, se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar dele completo. E, nos dias seguintes, eu também continuei tendo muitos pesadelos em que ela morria e comecei a sentir muitos medos. Medo da noite, de quando começava a escurecer. Começava a escurecer, eu ficava muito deprimida, eu chorava. O pai da minha filha voltou a trabalhar depois de um mês, e aí eu chorava, ligava para ele chorando, falando que eu não estava conseguindo ficar em casa, sozinha com ela. Então, foi um mergulho de cura para mim, a gestação, mas foi também uma coisa de mudanças na minha rotina, que por conta desses medos, e eu não sabia ainda naquela época, mas eu estava doente. Eu tive depressão pós-parto, e ela foi diagnosticada quando a minha filha já tinha 1 ano e 3 meses, 1 mês depois de eu ter me separado do pai dela. E foi muito difícil esse processo. Eu me perdi de mim mesma, eu não sabia mais quem eu era. A minha única função na minha cabeça era mãe, e chegou um momento em que eu precisei olhar para mim de novo. E foi um momento, acho que o momento mais desesperador que eu já vivi até hoje, porque, quando eu quis olhar para mim de novo, eu não tinha nada que me conectasse a quem eu era antes de ser mãe, porque eu dei tudo. Tudo que eu tinha, eu dei. E foi muito difícil para mim. E aí, num curso de doula, eu fiz o curso de doula, tinha uma aula sobre depressão pós-parto, foi aí que eu descobri, tratei, e aí, um pouco depois, eu já estava melhor da crise, mas ainda tinha muita dificuldade para aceitar meu corpo depois da gravidez. Eu engordei 20 quilos na gestação, meu corpo era muito diferente depois dela do que era antes. E eu estava nessa dificuldade de aceitar essas mudanças, e um dia eu falei assim, cara, eu sou fotógrafa há tanto tempo, eu fotografo tanta gente, por que não me fotografar? E aí eu peguei um tripé, estava em casa sozinha um dia e me fotografei nua. E quando eu vi aquelas fotos no computador, foi uma das coisas mais libertadoras que eu já vivi até hoje. Eu olhei para aquelas fotos e falei, nossa, quem é essa? Muito bonita essa mulher aí que eu estou achando que é feia. E foi o primeiro passo que eu dei no caminho do reencontro comigo mesma. Um tempo depois, uma amiga minha do Rio de Janeiro, que eu só conheço pelo Instagram, fez meu mapa astral.
Áries, ascendente em Virgem, Sol em Áries, Lua em Áries, Vênus em Áries, Marte em Áries, Mercúrio em Áries, tudo Áries. Eu sou bem ariana, mas eu sou legal. E aí, ela fez esse mapa astral. No mapa astral dizia que eu precisava fazer um trabalho voluntário e que eu precisava trabalhar com sexualidade. E eu fui dormir com isso na cabeça, e no dia seguinte eu acordei com o projeto na cabeça, inclusive o nome. Sou péssima com nomes, gente. Não sei como é que eu consegui escolher o da minha filha. Mas veio esse projeto, Toda Nudez Será Permitida. É um projeto sobre libertação. Eu quis oferecer para outras mulheres a mesma libertação que eu senti quando eu vi as minhas fotos prontas. E é também um projeto sobre cura. Cada encontro meu com cada uma das mulheres que eu fotografo é um momento de ressignificar histórias, tanto as delas quanto as minhas. Toda vez que eu fotografo uma mulher, e tem algumas delas que eu fotografei aqui hoje, eu ressignifico tudo que eu vivi, toda essa depressão, toda essa minha relação com o meu próprio corpo, e cada vez eu consigo me aceitar um pouco melhor. E é muito legal, porque, quando eu comecei o projeto, eu procurei mulheres para participar, mas depois as mulheres começaram a me procurar. E as mulheres que me procuram, normalmente, têm histórias de violência, histórias de estupros, violências físicas, e elas me procuram para tentar ressignificar os próprios corpos diante das histórias que elas vivem. E todas elas, e isso é uma coisa que eu acho muito legal, me agradecem pela possibilidade de terem parado para se olhar e escrever sobre elas mesmas, para poder participar do projeto. E é sempre muito forte, mas tem uma história que me marcou muito. Eu fotografei 3 mulheres da mesma família. Uma avó de 80 anos, a filha dela, de 54, e a neta, de 30. E a de 54, a mãe / filha / avó, ela sofreu violência doméstica por muitos anos e tem o corpo muito marcado pelo que ela viveu. E quando a gente começou a fotografar, a gente foi para a chácara do irmão dela, em Pirinópolis, e era muito visível que ela tentava se proteger. No início do ensaio, ela estava sempre se encolhendo, sempre se cobrindo. Ela levou uns pedaços de tule, e aí ela se enrolava no tule. E, para mim, foi muito forte ver o que aconteceu com essa mulher ao longo do dia. Porque, ao longo do dia, a gente compartilhou muitas histórias, eu contei minha história para elas, elas me contaram as histórias delas, elas conversaram entre si, e, pelo que elas escreveram depois para mim, foi muito importante para elas poder ter essa troca, de avó, filha, mãe. E o que eu vi nessa mulher foi realmente essa libertação. Ela foi uma fênix. Ela saiu daquela mulher que estava se encolhendo para essa mulher maravilhosa, plena e livre. E eu estou toda arrepiada, eu me arrepio toda vez que eu conto sobre elas, porque, para mim, foi muito forte também. Então, é isso. Esse projeto causa revoluções em todas as mulheres que participam dele e em mim, todas as vezes que eu fotografo. E é sempre um reencontro de mim comigo mesma, de mim com essas mulheres. Sempre uma cura do feminino. É um projeto voluntário, ou seja, ninguém paga para participar. Eu escolho quem participa pelas histórias, peço para as mulheres me mandarem um e-mail me contando a história delas com o próprio corpo e a relação delas com a nudez, e, a partir daí, a gente conversa e marca as fotos e faz. E é isso. Meu tempo está acabando. É um projeto lindo, maravilhoso. Quem sentir interesse em participar pode entrar em contato. E muito obrigada.